O jornalista Rodrigo Constantino deu uma entrevista ali no Redcast. Ele falou um pouco sobre o motivo da Glória Pérez aí, que é uma funcionária da Rede Globo, que é declaradamente inimiga do Bolsonaro. E ele explicou dos motivos dessa contradição dela apoiar o Bolsonaro e de contra a empresa que ela trabalha. Vamos dar uma assistida nesse corte. Antes, não esquece de dar um like aqui e se inscrever no canal para ajudar a gente a crescer. Aqui no Brasil tem viralizado muito vídeo de opinião de pessoas aleatórias. Vídeo de opinião de quem votou no Lula e se arrependeu. Seja por, enfim, a questão econômica, a pauta de segurança pública também é uma pauta que até hoje a esquerda não consegue tratar direito e o governo tem também sofrido muita resistência, né? Então, quando você liga, por exemplo, assuntos que mexem diariamente assim no cotidiano do povo, que é dinheiro, segurança e, querendo ou não, você tem ali a própria realidade, né? A pessoa esperava uma coisa, a frustração de não ter aquilo que ela pensou que seria. Esse tipo de voto poderia canalizar, não no bolsonarismo, mas nesse antipetismo que você falou, e poderia, então, definir a eleição do próximo ano. Sem dúvida. E veja, são pontos importantes que você traz, porque o povo de carne e osso, o seu José, a dona Maria, eles vivem nesse cotidiano. E para eles, a pauta mais relevante é essa. É o emprego e a qualidade de vida, é a questão da segurança, do transporte, que você encara todo dia. Essas são as pautas. A esquerda perdeu muitas vezes o contato com esse povo. Por quê? Porque fica repetindo pautas, às vezes importadas dos progressistas gringos, digamos assim, fica achando que a pauta por exemplo, identitária, a questão do gênero, né, do trans, do aborto, que essas são as grandes pautas que... A galera da esquerda, que são principalmente a galera que está na mídia, são os artistas, os grandes influenciadores, a galera que é descolada da realidade, né? O pessoal, em sua maioria, a população, o povo comum, eles não estão preocupados com pronome neutro, esse tipo de coisa. Foi o que o Rodrigo acabou de falar, apesar de não concordar muito com as ideias dele, não concordar em quase nada com as ideias dele. Mas disso ele acertou, a galera está preocupada com o que ele vai comer, com o que ele vai vestir, com a conta de água, com a conta de luz. Movem o mundo, a legalização das drogas, e o povo está lá falando o seguinte: meu amigo, eu não consigo sair de casa para trabalhar, eu não tenho emprego, eu não tenho segurança. Isso é que me importa no dia a dia. Aí alguns desses votaram no Lula por vários motivos, a campanha, o estelionato eleitoral, a questão toda. Votou porque o governo Bolsonaro estava uma merda. Enganosa, né? Promessa demagógica, populista, de chuva de picanha, para resumir. E eles foram enganados uma vez mais. Eu adoraria que eles tivessem aprendido as lições com as decepções passadas. Mas paciência, é da vida, tem gente que não aprende, né? Mas essas pessoas, sim, elas estão incomodadas. E como dizia um assessor... A galera que votou em Bolsonaro em 2018 também, eles foram enganados. O cara chegou prometendo que ia botar ordem na casa, que ia acabar com a violência, que ia acabar com a mamata, ia acabar com a corrupção. E fez tudo o contrário. Sou do Bill Clinton, lá atrás, né? É a economia, estúpido. Economia não é tudo. Existem pautas relevantes para nichos do eleitorado, né? Mas é inegável que muita gente vota com a percepção do bolso, com essa sensação de se as coisas melhoraram ou pioraram para mim. E aí eu tenho uma lista de prioridades, de hierarquia ali, segurança, emprego e tudo mais. Isso não está bom. Hoje tem muita gente da Globo, do meio artístico, incomodada, né? Porque a Glória Pérez, novelista, fez uma postagem que dá a entender que ela está sendo pró-Bolsonaro. A Glória Pérez, as pessoas esquecem, perdeu uma filha, que é uma coisa trágica, que é impensável, né? Eu até costumo dizer que tem palavra para tudo, né? Se você perde esposo, você é viúva, viúvo. Se você perde os pais, você é órfão. Mas perder filho não tem palavra para definir, porque a natureza não foi feita para isso, né? Ninguém suporta isso. E ela perdeu uma filha por um assassinato bárbaro. E onde estão os assassinos da filha dela? O pior de tudo, né? Por causa da falta de justiça que acontece nesse país, por causa da impunidade, ela teve que ver os assassinos da sua filha, que mataram sua filha de forma bruta, tesouradas, tiveram que ver eles soltos, conviver com eles soltos. Um morreu já, graças a Deus, foi embora, que foi o Guilherme de Pádua. Mas a mulher que ajudou ele na época, ela tá solta, parece que cursou direito e tá vivendo a vida dela normalmente. Ela livre, leves e soltos há muito tempo. Guilherme de Pádua e a outra lá, a Paula, sei lá o quê. Então, de novo,
Para Glória Pérez, a pauta da segurança, em termos genéricos, ela deve ser uma pauta relevante. Ela quer combate à impunidade, ela quer que a criminalidade não campeie, não seja realmente a regra no país. E ela deve olhar incomodada, imagino eu, para o que os próprios colegas de Globo e a esquerda em geral, o que eles fazem com essa pauta. Eles parecem defensores dos bandidos. Até, claro, descobrir da forma mais dura, como aconteceu com uma atriz agora, Cristiane Torlone, que fez o L, que foi assaltada e gravou um vídeo indignada e tudo. Olha, é do jogo, né? Mas se vocês ficam plantando vento, não fiquem espantados depois de colher tempestade. A esquerda está há anos, há décadas, sendo negligente com a bandidagem, tratando o marginal como vítima da sociedade, demonizando a polícia fascista, a letalidade policial, e depois eles ficam perplexos quando a criminalidade toma conta. Então, de novo, essa é uma agenda prioritária, sim, e isso pode pesar contra o PT. Perfeito. O pessoal tá comentando aqui que o Guilherme de Pádua morreu, né? Ele já morreu. Morreu. Nem lembrava, tá vendo? Mas morreu solto. Morreu solto. Boa. É isso. Bom, eu queria aproveitar que você tá falando um pouco dessa questão da incoerência da Globo. Teve um vídeo que viralizou aqui no Brasil que a Cláudia Raia participou de um programa de entrevista no YouTube falando sobre a geração atual está muito conservadora, que retrocesso, né? Os jovens estão conservadores, porque na época dela era tudo liberado e etc. E eles viveram momentos onde o prazer e a liberdade eram um direito, né? Segundo palavras dele mesmo, a gente que tá errado agora. E você acha que também o público mais jovem... A turma fala que reza a lenda que lá no Projac tem o quarto do pó e do cu, né? Também que sempre tendeu mais à esquerda, se a gente for olhar demograficamente as eleições, tem esse detalhe, pode também ter essa mudança de chave e entrar nessa estatística? Interessante, boa questão, e dá pra gente falar muito sobre isso, assim, a pauta da juventude mereceu um capítulo enorme do meu livro Esquerda Caviar, né? Porque a juventude, sim, via de regra, ela é rebelde, ela é sonhadora, idealista, ela é mais fácil de ser cooptada pela esquerda e ela cai muitas vezes no conto da carochinha de confundir ali libertinagem com libertação. Então, claro, você tá com os nervos ali à flor da pele, né? Com os chamados hormonais falando mais alto, você quer prazer, você quer hedonismo. Numa certa idade, isso é até o que se espera. É, digamos assim, o natural. Estranho é a pessoa que já passou de uma certa idade e que não entendeu que isso não liberta coisa alguma, que você seguir paixões, você acaba sendo escravo e não livre, e por aí vai, né? Que chama-se maturidade via de regra. Mas no jovem, é normal ele ser mais intempestivo, impetuoso, irresponsável e por aí vai. Só que a gente tem visto, sim, um certo despertar da juventude para, por exemplo, valores cristãos. Eu frequento a missa aos domingos e vejo jovens. Por quê? Eu não sei exatamente o que explica esse fenômeno. Uma das coisas pode ser isso. Pode ser a decepção com a promessa de libertação. Venderam para a gente, para a minha geração, inclusive, que a libertação sexual ia trazer prazeres contínuos, perpétuos e felicidade. E nós temos a geração que mais toma antidepressivo na história. Conheça o Kotai. É isso. Apesar de não concordar em quase nada com o que o Constantino fala, ele teve algumas falas bastante sensatas aí nesse corte. Ele tá até meio carequinho, tá enfrentando câncer aí. Melhoras pra ele aí. Não se esquece de dar um like, se inscrever nesse canal. Tamo junto, até a próxima.